Renato, Vamos de seguir. acordo com a Sociedade de Saúde agora, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença atinge cerca de 16 milhões de brasileiros. Diabetes é classificado em diferentes tipos e pode desenvolver em pessoas de qualquer idade, inclusive em crianças, né? Pois é, na coluna clínica da cidade de hoje, o médico Emanuel Ribeiro traz algumas orientações sobre o assunto. Bom dia, doutor Emanuel. Então, né, o que é que provoca o diabetes? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Um prazer enorme falar com vocês mais um dia sobre um tema super relevante chamado diabetes mellitus. Vocês falam das estatísticas, diabetes mellitus é uma doença super importante, uma causa muito relevante para a qualidade de vida, inclusive para abreviar a vida das pessoas, né? Porque a diabetes mellitus ela é uma doença silenciosa, mas é uma doença que traz repercussões muito negativas para o corpo do indivíduo. O que a gente percebe é um aumento expressivo nos casos de diabetes, tanto nas estatísticas das sociedades de medicina, como também no dia a dia da prática médica, da prática clínica, tanto no hospital como no consultório. A gente tem 16 milhões de brasileiros diabéticos e nos últimos 2 anos a população mundial aumentou em 16% o número de diabéticos. Então veja a relevância dessa doença. Doutor, muita gente não sabe, né, como o senhor falou aí, que é uma doença silenciosa e tal, e as pessoas elas acabam sem saber. Para que isso não aconteça tarde demais, a pessoa acabe descobrindo e já esteja com a situação comprometida. Qual é o ideal, né, o caminho ideal para você? Tem alguma idade para você começar a fazer exames regularmente? Ou tem algum sintoma que a pessoa ela começa a apresentar e dizer, opa, eu tenho que fazer aqui um cuidado com relação a isso? Para todas as doenças, Mário Flávio, é importante que exista rastreio, né? Cada idade ela existe alguns tipos de exames preconizados pelas sociedades. Por exemplo, o paciente diabético é importante fazer também, já no período ali dos primeiros anos de vida, os exames de rotina. Dentre eles, a gente solicita também a parte da glicemia de jejum, hemoglobina glicada, tá? Mas a partir dos 10 anos de idade, é uma idade muito importante para a gente ter uma monitorização pelo menos anual de exames laboratoriais, né, regulares. Lógico que isso vai variar muito da clínica. Se o paciente é um paciente que tem uma associação familiar muito importante com esses casos, é importante rastrear até mais cedo. Mas mais do que o rastreio, é importante também a gente ter muito cuidado com a prevenção, né? Se eu tenho um histórico de diabetes mais forte na minha família, eu preciso ter esse monitoramento mais de próximo, mais perto, ter um acompanhamento médico mais regular e investir em prevenção também. Outra questão, né? O vilão é o açúcar, né, nesse caso. E aí a gente percebe que muita gente, né, alguns amigos meus e amigas também, quando tá pedindo aquele cafezinho, tá tomando ele já sem açúcar. O gosto não é dos melhores ainda não. Confesso que eu tô tentando, mas tem hora que eu consigo, tem hora que eu não me deu com açúcar mesmo. Qual o prejuízo do açúcar na vida das pessoas? Tanto o açúcar como os carboidratos, de forma geral, de forma exagerada, sobrecarrega muito o pâncreas do paciente, onde ele vai ter que ter uma produção de insulina, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue, de forma muito acentuada. Isso, aos poucos, vai causando danos, né, para as células pancreáticas, as células beta-pancreáticas, e chega um momento que esse estoque de insulina acaba. E aí você começa a ter o descontrole do açúcar no sangue. Então, esse tipo de prevenção, reduzir açúcar, tomar um café com pouca quantidade de açúcar inicialmente e depois ir retirando, é uma meta muito importante, né? Uma medida muito importante para o controle e prevenção de diabetes. Ô, doutor Emanuel, e uma vez o diagnóstico fechado, é para o resto da vida mesmo? Boa ótima pergunta, Renata. Existem vários tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, que esse não depende de açúcar, tá? O paciente geralmente ele desenvolve o quadro nos primeiros anos de vida, e tem uma etiologia idiopática, ou seja, o paciente ele fica diabético sem uma causa definida. Existem algumas hipóteses diagnósticas que é questão virais, vacinação, né? Então, assim, é uma coisa que pode interferir. Mas o diabetes tipo 2, que é o principal, que atinge de forma majoritária a população, esse tipo de diabetes você tem que ter mais cuidado, né? Então, assim, você realmente ter essas medidas preventivas ajuda bastante. E a alimentação é super importante, tanto na prevenção como no controle. Mas se eu fiquei diabetes tipo 2, diagnóstico de forma
de forma muito cedo, né, muito precoce, é possível sim reverter o quadro. E tem que ficar de olho fazendo check-up e a atividade física, a alimentação, tudo isso não é só para diabetes, mas é para uma qualidade de vida melhor, né? Justamente. No ponto de vista de saúde geral, essas medidas que você falou, né, que você citou, como alimentação, exercício físico regular, gerenciamento do estresse, você também ter uma boa qualidade do sono, é muito importante você adotar essas medidas para prevenir, tanto diabetes como outras. Mas a alimentação ela tem um peso muito importante em relação à prevenção e controle do diabetes, tá? Uma coisa que muita gente imagina é que é o seguinte: se meu pai e minha mãe é diabético, eu vou ficar diabético, que não é bem assim. Se você tiver um estilo de vida mais saudável, né, cuidados com a sua saúde, dificilmente você vai desenvolver a doença. Ô, doutor, e outra dúvida, por que as pessoas, elas, quando têm diabetes, elas começam a perder membros, por exemplo? Às vezes a pessoa tem um machucão, aí perde um dedo, daqui a pouco perde o pé, daqui a pouco tem que cortar a perna e por aí vai. Justamente, outra pergunta. Geralmente a diabetes, por ser uma doença muito silenciosa, o paciente às vezes tem a doença e nem sabe. E muitas vezes ele tem um diagnóstico e não se cuida. E o diabetes ele vai causando obstrução nos vasos, né? Placas de gordura vão se acumulando, vai fazendo lesão nervosa, ou seja, o paciente ele passa a se machucar. Ele nem viu que se machucou, porque ele comprometeu ali a região nervosa do pé. Então, outro cuidado muito importante com o paciente diabético é você ter o exame do pé do paciente diabético de forma regular, porque muitas vezes ele se corta e nem viu. E a cicatrização também, por conta dessas lesões vasculares, ela é dificultada. Então, por isso que o paciente ele acaba não tendo suprimento de oxigênio e de nutrientes para aquela ferida cicatrizar, e isso aí vai piorando, e de uma forma, né, até triste, muitos pacientes acabam perdendo os membros por conta disso. Da mesma forma que acontece na perna, né, em qualquer outro membro, pode acontecer também no coração, no cérebro, né? Então aí vem as complicações, como infarto, AVC, então tem que ter muito cuidado e muito monitoramento para o paciente diabético. Tá certo, doutor. Obrigado. A gente se encontra na semana que vem. Um excelente fim de semana aí. E resto de semana pro senhor, viu? Fim de semana já. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Tá? Um abraço, doutor Emanuel. Ele quer chegar logo na sexta. Rapaz,